Vamos lá. Então, gente, para hoje, nós vamos iniciar a nossa aula falando de fluidos em repouso, né, que a gente costuma chamar aqui em física de hidrostática. Né? Hidro, de fluidos, estática, né, de repouso, de objetos que estão em repouso com relação a algum referencial. Okay? Então, é disso que a gente vai falar. Só para a gente lembrar, fluidos não são necessariamente substâncias no estado líquido. Né? Fluidos podem ser substâncias tanto no estado líquido quanto no estado gasoso. Né? A gente só não pode considerar aqui as substâncias no estado sólido. Ok? Então, fluidos são líquidos ou gases. Não? E a gente vai, já sabendo, né, já estudamos na aula passada o que é massa específica ou densidade, né? Só para a gente relembrar aqui, vou até voltar um slide, para a gente relembrar aqui. Nós vimos na aula passada duas equações principais, né, que relacionava densidade, né, ou massa específica, que tem a ver com a massa de um fluido e o volume que esse fluido ocupa. Né? Na verdade, a densidade vale para qualquer tipo de substância, mas como nós estamos falando de fluidos, eu vou ficar falando sempre de fluidos. Né? Então, aqui seria a massa do fluido sobre o volume do fluido. Né? Então, a razão entre massa e volume nos dá a densidade, que nós vimos que tem como unidade no sistema internacional o quilograma por metro cúbico. Né? Quilograma vem aqui da nossa unidade de massa e o metro cúbico vem aqui da nossa unidade de volume. Né? A outra equação que nós vimos foi a equação de pressão. Lembrando que aqui não é um P, né, gente? Aqui na densidade. É a letra grega ρ, tá? Um Pzinho mais bonito. Né? Aqui, um Pzinho minúsculo é a pressão de um fluido. Né? A pressão que um fluido exerce sobre um corpo está relacionado com a força sobre a área de contato. Né? Então, uma substância que exerce uma força sobre uma área de contato, né? Quando uma substância, um corpo, faz uma força sobre uma área de contato, a gente diz que esse corpo está fazendo pressão, exercendo pressão sobre, né? Que é uma força sobre uma área de contato. Né? E aqui em unidades, nós temos unidade de força, é o Newton, a unidade de área, o metro quadrado. Lembrando que a gente está falando sempre de unidades do Sistema Internacional de Unidades, né? E o Newton por metro quadrado foi chamado de Pascal. Então, a unidade de pressão é o Pascal. Okay? Ou Newton por metro quadrado. Qualquer uma das duas estão corretas. Ok? Isso foi basicamente o que nós vimos na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos estudar os fluidos em repouso. Então, esses fluidos têm densidade. Vou deixar essa azul mesmo. Esses fluidos têm densidade, esses fluidos podem exercer pressão, né? Força sobre a área de contato. E a gente vai ver o que significa dizer que eles estão em repouso. Tá? É importante a gente entender que o repouso é um conceito da física, né? Que tem a ver com equilíbrio, né? Equilíbrio de forças. Já já a gente chega lá. Então, sempre que falar em repouso, vocês guardem aí a ideia de equilíbrio, ok? Como de costume, eu estou seguindo o Halliday aqui, né? Parte do Halliday, parte do Sears, mas basicamente esses dois livros que a gente tem sempre utilizado, tá? Então, aqui, é só para a gente ter uma ideia do que a gente vai estudar. Como todo mergulhador deve saber, a pressão aumenta com a profundidade. Né? Então, sabemos que conforme uma pessoa vai mergulhando cada vez mais fundo, maior é a pressão que ela sente, né? Tanto que a gente sente uma dor nos ouvidos quando faz um mergulho de profundidade, por conta dessa pressão que vai aumentando com a profundidade. Né?
E como todo alpinista sabe, qualquer pessoa que tenha subido um pico, né, um morro um pouco mais alto, sabe que conforme a altitude aumenta, a pressão diminui, né? Que a gente fala que o ar vai ficando mais rarefeito. Né? Então, conforme eu aumento a profundidade, eu tenho um aumento de pressão. Conforme eu aumento a altitude, eu tenho uma diminuição da pressão. Né? Então, são duas coisas que a gente já tem um pouco de noção por conta de talvez não experiências nossas, né, mas experiências de outras pessoas, né? Não é uma coisa que está completamente fora do nosso cotidiano. Essas pressões encontradas tanto por mergulhadores quanto por alpinistas, né, por pessoas que fazem escalada, são chamadas de pressões hidrostáticas. Por quê? São pressões que estão relacionadas a fluidos, né? No caso do mergulhador, o fluido é a água, no caso do alpinista, o fluido é o ar atmosférico, né? E essas pressões, esses fluidos estão em repouso, né? Eles são considerados ou chamados de fluidos estáticos. Né? Fluidos estáticos. Então, essas pressões de profundidade ou de altitude são chamadas de pressões hidrostáticas, como temos em destaque aqui no nosso slide. Né? O que a gente vai fazer aqui na sequência é encontrar uma expressão matemática para essas pressões hidrostáticas, né? Uma equação para pressão em profundidade, né? E uma equação para pressão de altitude, né? Ou seja, para quando a gente mergulha ou para quando a gente sobe um pico. Ok? A gente pode falar também de valores abaixo do nível do mar, como seria o caso de um mergulhador, ou acima do nível do mar, como seria o caso de um alpinista. Ok? Então, já tenham na cabeça que o conceito de pressão, principalmente, que nós vimos na aula passada, é que vai estar bem presente na aula de hoje, mais ainda do que de massa específica. Beleza? Bom, aqui retirei essa figura do Halliday, né, para a gente tentar entender como que a gente vai chegar nessa equação. Né? O que a gente vai precisar, quais os elementos que estarão presentes, tanto na equação de profundidade quanto na equação de altitude. Né? Então, é o seguinte, nessa figura, imagina que né, essa borda em vermelho aqui seja um tanque cheio de água. Né? Percebam que esse tanque é fechado em 3 lados, mas aberto aqui, né, em cima, aberto para a atmosfera, como a gente pode dizer. Né? Então, a figura ao lado mostra um tanque de água, que poderia ser estar cheio com qualquer outro líquido, não precisaria ser necessariamente a água. Né? A gente vai falando de água e ar atmosférico aqui, que são os fluidos que a gente está mais acostumado, né? Que estão presentes, de fato, no nosso dia a dia. Mas qualquer outro líquido que tenha vazão, né, que possa escoar, poderia estar aqui nesse tanque, ok? Para simplificar, a gente enche o tanque com água, né? Para ficar mais fácil até da gente imaginar o que está acontecendo ali dentro. A gente vai definir um eixo vertical, né? Lembrando que, em geral, a gente trabalha com 2 eixos. Um eixo horizontal, que a gente chama de X, e um eixo vertical, que a gente chama de Y. Como a gente vai falar de profundidade e de altitude, né? Um eixo horizontal não faz tanto sentido para a gente aqui. Então, a gente vai falar de variações de altura, né? Variações de posição, com relação ao eixo Y, ou vai ser uma profundidade ou vai ser uma altitude. Né? Por isso que a gente define, né, esse eixo Y aqui, ó, que está passando aqui no cantinho direito do nosso tanque. Né? A origem desse eixo, né, todo eixo tem que ter uma origem, que é o que a gente chama de ponto zero do eixo. Né? Nesse ponto, a gente não tem nem valores positivos, nem valores negativos. Aquele ponto ali vale 0. Né? Então, percebam, aqui está a origem do eixo Y, né? E essa origem vai estar exatamente na interface em que imediatamente acima dessa origem eu tenho ar e imediatamente abaixo eu tenho água. Né? Então, a gente chama de interface porque seria aquele ponto de divisa, né, entre ar para cima e água para baixo. Ok?
ok? Então, sempre que vocês virem essa palavra interface aqui, vocês vão ver que vai aparecer bastante nesses exercícios de fluido em repouso. Interface é quando a gente quer dizer que vai ser ali é um ponto em que a gente divide duas substâncias, né? Nesse caso, dois fluidos, que seriam água e ar. Abaixo do ponto zero, então, nós temos água. Acima do ponto zero, né, da origem dos eixos, nós temos ar. Beleza? E a gente vai assumir que Y é positivo para cima. Né? Então, da interface para cima, valores positivos. Da interface para baixo, valores negativos. Ok? Então, essas são as primeiras considerações que a gente faz para começar a pensar numa expressão matemática para esses fluidos em repouso. Né? Vamos considerar a água contida em um cilindro imaginário. Né? Então, imagina que a gente está vendo uma fatia desse cilindro, né? Ele cortado de frente, assim. Então, se a gente pegasse todo o volume dele, ele seria um cilindro, mais ou menos como a minha caneca, né? A minha caneca é cilíndrica, ela tem uma base e um topo circulares, né? E ela faz, então, o formato de um cilindro. Por que é importante aqui a gente definir o formato desse tanque, né? Porque a gente está falando de volume, né? Então, o volume de um cilindro é calculado de uma forma, o volume de uma esfera é calculado de uma forma, o volume de um cubo é calculado de uma outra forma. Então, a gente precisa saber de qual figura a gente está imaginando, né? A gente está considerando para saber se eu precisar calcular o volume, eu tenho que buscar, então, nesse caso, um cilindro. Né? Então, percebam, é um cilindro imaginário de bases horizontais A. Então, aqui embaixo, né, eu tenho uma base de área A, de modo que Y1, esse pontinho aqui, vou destacar ele aqui, ó. Y1, claro que eu estou fazendo um destaque bem grosseiro, né? Ele é só um pontinho. E Y2, né, seriam esses dois pontinhos destacados aqui. De modo que Y1 e Y2, os dois que são ambos negativos, né? Por que eles são negativos, professora? Porque a gente está abaixo da interface, né? Lembrando que tudo que estiver dentro da água tem valor negativo, tudo que estiver acima da água, né, já no fluido ar atmosférico, é positivo, porque o zero do nosso eixo está exatamente nessa interface, né, na divisória entre o ar e a água. Então, temos Y1 e Y2 negativos, né? E eles são as profundidades abaixo da superfície, né, dessas bases, ok? Então, estamos imaginando esse cilindro aqui. Deixa eu pegar uma outra tinta. Aqui. Esse é o nosso cilindro imaginário dentro do tanque, destacado em verde, ok? Essa base superior do cilindro está a uma profundidade Y1 e essa base inferior do cilindro está a uma profundidade Y2. Ok? Então, dentro do tanque, nós temos um cilindro. Esse cilindro tem uma base superior, onde está o nosso nível 1, e uma base inferior, onde fica o nosso nível 2. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho, deixa eu só trocar a ponteira. Aí. Então, dentro do tanque com água, nós temos um cilindro retangular, né? No nível 1, a uma certa profundidade Y1, fica a nossa base superior do cilindro. E no nível 2, a uma profundidade Y2, fica a base inferior do nosso cilindro, né? Base de cima, base de baixo. Que mais? Acho que por enquanto é isso. Então, sabemos que temos duas profundidades, sendo que as duas são negativas. Então, quando isso for parar numa expressão matemática, vai ter um menos Y1 e um menos Y2. Só para a gente se lembrar, tudo que tiver dentro d'água é negativo, beleza? E é o que a gente vai chamar de amostra, né? Essa amostra
essa quantidade, esse volume de água dentro desse cilindro imaginário que está contido no nosso tanque de água, é que vai ser a nossa amostra para montar uma expressão matemática. Vamos lá. Então, é o seguinte. Deixa eu voltar uma imagem aqui. Para a gente lembrar, né, não sei como vocês estão de conceitos de física básica, né? Então vamos relembrando todos eles, todos os que forem necessários. Sobre essa amostra aqui, né, quando eu falar amostra nesse caso, imaginem que seja esse volume de água contido nesse cilindro, ok? Esse cilindro de água aqui. Sobre essa amostra vão atuar algumas forças, certo? Primeiro, como eu tenho uma quantidade de água dentro desse cilindro, né, essa água tem uma massa e todo corpo que possui massa atua sobre ele a força gravitacional ou força-peso, né, que a gente já está chamando aqui de mg. Então, só para a gente lembrar, força-peso, que é um P maiúsculo, não confundam com P minúsculo de pressão. A força-peso relaciona a massa de um corpo, ou nesse caso a massa de fluido, com a aceleração gravitacional. Ai, que difícil que tá esse mouse. Com a aceleração gravitacional g, né? Então, quando eu quero calcular o peso de um corpo, o peso de uma certa quantidade de fluido, eu simplesmente pego a massa desse fluido e multiplico pela aceleração gravitacional do local em que ele estiver. Nesse caso, obviamente, a gente está imaginando, né, que tudo isso se passa aqui na superfície da Terra, né? Na superfície da Terra, a aceleração gravitacional é considerada como aproximadamente constante, né, e com um valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, não é 9,8, não é 10, como a gente arredondava no ensino médio, né? Aceleração gravitacional, vou deixar aqui, e sempre vai ter um recadinho no início da prova de vocês, que a aceleração gravitacional deve ser considerada para a superfície da Terra, né, muito próximo da superfície da Terra, como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Certo? Unidade de aceleração, né, metro por segundo ao quadrado. Outra coisa que é importante a gente lembrar também, a aceleração gravitacional, assim como a força-peso, ou força gravitacional, são sempre vetores verticais para baixo, né? A aceleração gravitacional nunca é voltada para cima, né? A gente está assumindo que o eixo y é positivo para cima, né? A aceleração gravitacional vai ser sempre para baixo, né? Tanto que esse é o valor dela em módulo. Originalmente, o valor dela é menos 9,81, né? Porque ela está sempre voltada para baixo, ok? É só a gente pensar que, por exemplo, quando a gente pula, né? Eu estou em pé e dou um pulinho. Eu sempre volto para o chão, né? Eu nunca pulo e saio voando por aí. Por quê? Eu não tenho uma força que me puxa lá para cima, em direção ao céu. E sim essa força gravitacional que me puxa no sentido do centro da Terra, né? Então, é uma força vertical com sentido para baixo. A aceleração provocada por essa força também é uma aceleração vertical com sentido para baixo, né? Então, vamos lembrar sempre que falei em força gravitacional, falei em força-peso, é uma força vertical para baixo, independente do que eu estou falando. Se eu estou falando de um corpo em movimento, se eu estou falando de uma certa massa de água, se eu estou falando de uma certa massa de ar, não importa, ok? Força-peso ou força gravitacional é sempre vertical para baixo, ok? Beleza, só relembrando que isso são coisas que vocês já sabem, né? A gente está fazendo só um memorando aqui, beleza? Então tá. Primeira força que nós sabemos que atua sobre essa massa de água dentro do cilindro é, então, a força gravitacional, mg, né? Que é esse vetorzinho aqui, ó, esse menor. Ok? E aí, sobre essa superfície
superior, aqui nessa base superior, nós temos uma força F1, perceba, temos uma forçona F1 aqui vertical para baixo, e sobre a superfície inferior, aqui no nível 2, nós temos uma forçona F2 vertical para cima. No próximo slide, a gente vai entender de onde vêm essas forças, porque elas estão ali. Né? Percebam que, né, a essa profundidade Y1, eu tenho uma pressão, vou chamar de P1, e para a profundidade Y2, como ela já está abaixo de Y1, eu vou ter outra pressão, né? Conforme eu diminuo, né? Conforme eu vou descendo, né? Conforme o mergulhador vai aumentando a profundidade, eu tenho um aumento de pressão. Então, para um ponto Y1, que tem uma altura, ou nesse caso uma profundidade, né? Diferente de Y2, eu vou ter duas pressões também diferentes. Ok? Isso é importante a gente ir entendendo, para saber quando essas pressões P1 e P2 aparecerem nas expressões matemáticas, a gente tem que saber que P1 está relacionado com a profundidade Y1 e P2 é uma pressão relacionada com a profundidade Y2, ok? A gente pode sempre se guiando pelos subíndices aqui, né? Nível 1 está uma profundidade Y1 que tem uma pressão P1. Nível 2 está uma profundidade Y2 que tem uma pressão P2, ok? Esses índices estão aí de propósito para a gente poder prestar atenção e saber que eles se tratam sempre da mesma coisa, né? Do mesmo nível. Tudo que está acontecendo é o nível 1 e é o nível 2. Beleza. Então, ó, percebam, eu peguei essas três forças aqui, força peso, força F1 e força F2, e isolei numa outra imagem. Eu não, né? O Halliday, no caso. Isolei nessa outra imagem. Isso aqui que foi feito, percebam, tirei todo o contexto, né? Não importa aqui se eu tenho um cilindro, se eu tenho um cubo, se eu tenho uma esfera, né? Não importa como está posta a nossa situação. Quando a gente faz o tal do diagrama de corpo livre, a gente está interessado somente nos vetores das forças, né? Ou seja, saber quais as direções e os sentidos dessas forças. A gente sabe que nós temos três forças atuando sobre aquela massa de água dentro do cilindro, né? A força peso, mg, a força F1, vertical para baixo, e a força F2, vertical para cima. Então, essa figura aqui é o que a gente chama de diagrama de corpo livre, quando a gente isola do nosso sistema somente as forças que estão atuando sobre ele, ok? Então, falou em diagrama de corpo livre, quando eu pego todas as forças que estão agindo sobre o meu sistema e coloco, né? Imagina que aquela amostra que era o nosso cilindro foi simplificada aqui para esse pontinho em preto. Né? Então, eu faço uma simplificação do meu sistema com destaque para as forças que estão atuando sobre ele. Beleza? Só para quem não se lembra mais do que significava diagrama de corpo livre. Então, como tem escrito aqui, essa figura aqui ao lado mostra o diagrama de corpo livre da amostra de água do cilindro, né? De toda aquela massa de água que estava contida no cilindro imaginário. Né? Essa água se encontra em equilíbrio estático. Vamos entender o que é isso. Né? Sempre que a gente falar, então, que um corpo está em equilíbrio estático, quer dizer que ele está em repouso, ou seja, que as forças que atuam sobre ele estão equilibradas, né? De tal forma que a resultante das forças seja zero. Né? Eu não vou ter nenhuma força que faça com que essa água se desloque para cima, nenhuma força que faça com que essa água se desloque para baixo. Né? Isso quer dizer que a soma das forças que eu tenho verticalmente para baixo tem que ser igual à soma das forças que eu tenho verticalmente para cima. Né? De tal forma que, como temos aqui, a resultante das forças que agem sobre essa água, no caso, seja nula, seja igual a zero. Matematicamente, né, isso quer dizer que F2
né? O módulo dessa força 2. Lembrando que sempre que eu estiver falando de forças, se eu estou interessada nessa força como uma grandeza vetorial, né? Ou seja, que tem módulo, direção e sentido, eu preciso colocar essa notação vetorial que é a flechinha aqui em cima. Né? Quando eu estou interessada só no módulo da força, ou seja, na intensidade dessa força, no valor numérico dessa força, aí eu não preciso dessa setinha, ok? Nesse caso, se eu estou dizendo que as forças estão em equilíbrio estático, né? Como eu disse, tudo que eu tenho acima do eixo, né? A soma de todas as forças que eu tenho verticalmente para cima, tem que ser igual à soma de todas as forças que eu tenho verticalmente para baixo. Né? Nesse caso, verticalmente para cima, nós temos somente F2. Verticalmente para baixo, nós temos a força F1, né? E também a força peso. Né? Vou colocar o pesão aqui, que a gente já sabe que a força peso é massa vezes aceleração gravitacional. Né? Essas são as 3 forças que nós temos aqui, beleza? Isso, claro, vai aparecer nos slides mais para frente, tá? Vamos entender agora quais são essas 3 forças. Uma a gente já sabe, né? Que é a força peso, que age sobre aquela quantidade de água que tem dentro do cilindro. Tá destacada aqui no finalzinho, né? Força mg, ou também chamada de força peso, ou força gravitacional, age sobre a água contida no cilindro. Né? Essa água a gente está considerando que tem uma massa m qualquer, uma massa de ar. Tá. Força F1. A força F1 é essa força vertical para baixo. Vou voltar uns slides aqui para a gente encontrar ela. Né? Tá vendo que nós temos a superfície superior do nosso cilindro, né? Essa primeira superfície aqui, que está no nível 1, a uma profundidade Y1, submetida a uma pressão P1. Né? Essa força F1 age sobre essa superfície. Ok? E a força F2 age sobre a superfície inferior desse cilindro. Né? Então, é o que nós temos aqui. Ó. Força F1 age sobre a superfície superior do cilindro e se deve à água que está acima desse cilindro. Né? Lembrando, então, que o cilindro está contido dentro de um tanque. O tanque está cheio de água. Né? Nós temos água em volta de todo esse cilindro, inclusive dentro do cilindro. Né? Essa força F1, né, que aparece sendo vertical para baixo, é uma força que está agindo sobre a superfície superior. Então, eu tenho uma força que age sobre uma superfície. Por isso é que nós temos uma certa pressão a essa profundidade, porque existem forças que agem sobre uma superfície. Ok? Se tem força agindo sobre a superfície, tem que ter pressão. Essa força F1 é que vai ser responsável pela pressão P1 no nível 1. Né? A uma certa profundidade que a gente está chamando de Y1. Né? A mesma coisa para a força F2. Só que, enquanto a força F1 age sobre a superfície superior do cilindro, a força F2 vai agir sobre a superfície inferior, a superfície de baixo desse cilindro, aquela que está lá no nível 2. Né? E ela se deve à água que está abaixo do cilindro. Então, F1 é uma força que age sobre a superfície superior do cilindro, provocando a pressão P1, e a força F2 age sobre a superfície de baixo do cilindro, né? Por isso que ela é vertical para cima, porque ela está atuando de baixo para cima. Essa força F2, então, que age sobre a área de contato, né? Superfície inferior do nosso cilindro, é que vai provocar a pressão P2, a pressão lá do nível 2, né? Que está a uma profundidade Y2. E aqui, por fim, a força peso, né, ou força gravitacional, mg, que age sobre a água contida no cilindro.
né? Então, a gente leva em consideração a água acima do cilindro, que faz força sobre a superfície superior, a água abaixo do cilindro, que faz força sobre a superfície inferior, né? Pressiona esse cilindro por baixo, outra que pressiona o cilindro por cima, e a força que age sobre a água dentro desse cilindro, né? Contida nesse cilindro. Essa massa total de água de valor m, né? Que é puxada pela força gravitacional em direção ao centro da Terra, ok? Essas são, então, as 3 forças que agem sobre esse nosso cilindro imaginário que está boiando ali, né, dentro do tanque. Beleza? Bom, vamos entender, né, continuar aqui tentando encontrar a expressão matemática para essas forças. Lembra que, nesse slide aqui, chegamos à conclusão de que, como essa amostra de água, né, esse cilindro cheio de água, ou feito de água até, está em equilíbrio estático, como a gente está afirmando que ele está em equilíbrio estático, quer dizer que a resultante das forças que atua sobre ele é nula, né? E é o que nós temos aqui, ó. O equilíbrio dessas forças pode ser escrito na forma, né? Aqui a gente pode chamar de equilíbrio, repouso, equilíbrio estático, ok? Então, nós temos que, se eu somar a força F2, vertical para cima, com a força F1, vertical para baixo, com a força peso, também vertical para baixo, isso tem que resultar em zero, né? A resultante das forças deve ser zero, ou seja, a soma de todas as forças que atuam sobre esse cilindro, a nossa amostra, deve ser zero. É isso que significa dizer que o sistema está em equilíbrio, né? Então, percebam, aqui eu usei a notação vetorial, né? O vetor força F2 mais o vetor força F1 mais o vetor força peso é igual a zero. Quando a gente passa para uma notação, a gente sai de uma notação vetorial, que é essa aqui, e vai para uma notação de módulo das forças, eu preciso levar em consideração o sentido que essas forças tinham, né? A força F2 era vertical para cima, então o sinal dela é positivo. Já as forças F1 e peso são verticais para baixo, por isso que quando a gente fala do módulo, né, a gente vai levar em consideração um sinal negativo. Esse sinal negativo aqui nas forças é que me indicam o sentido que elas apontam. Se elas apontam no sentido positivo do eixo ou se elas apontam no sentido negativo do eixo, tá? Então, eu tenho F2 positiva, porque ela é vertical para cima, F1 negativa, porque ela é vertical para baixo, e a força peso aqui, mg, negativa também, porque ela é vertical para baixo, ok? Então, eu tenho matematicamente, deixa eu só apagar esses sinais aqui, para ficar mais fácil da gente enxergar. Matematicamente, eu tenho F2 menos F1 menos mg é igual a zero, né? A soma de todas as forças, ou a resultante das forças, tem que ser igual a zero. E chego nessa equação aqui. Como que você chegou nessa equação, professora? O que estava negativo do lado esquerdo da equação foi para o lado direito positivo, né? Quando eu mudo de lado da minha expressão, né? Estou no lado esquerdo e vou para o direito, ou vice-versa, eu preciso mudar o sinal, né? Então, se eu passasse F2 para lá, ele passaria para lá negativo. Aí eu ficaria com uma expressão toda negativa. Como eu prefiro trabalhar com valores positivos, eu quis deixar todo mundo positivo. Então, F2, para ficar positivo, permanece do lado esquerdo da equação. F1, que estava negativo, foi para o lado direito, com o sinal positivo. E a força-peso, aqui o módulo da força-peso, né, mg, que também estava negativo do lado esquerdo, passa para o lado direito positivo. E chegamos, então, nessa relação matemática. F2 igual a F1 mais mg, ok? Guardem essa equação aí, que é a partir dela que a gente vai chegar
numa expressão matemática para as pressões a uma certa profundidade, a uma certa altura. Beleza? Bom, vou puxar aqui uma setinha e deixar a equação 3, que é essa que nós acabamos de definir, né, para a gente não se esquecer dela. Quem que é a equação 3? A equação 3 me diz que o módulo da força F2 é igual ao módulo da força F1 mais o módulo da força peso. Tá? Se vocês quiserem ir fazendo no papel aí, me acompanhando aqui, ver se vocês chegam no mesmo resultado, né? Fiquem à vontade. Ou se quiserem fazer isso reassistindo a aula, enfim, né? Só para a gente chegar na mesma resposta, né? Chegar na mesma equação. Então, o que nós queremos fazer? Transformar essa equação 3, desculpa, né? Queremos transformar essa equação 3 numa equação que envolva pressões. Né? Então, eu quero sair de uma equação que veio lá do diagrama de corpo livre da minha amostra e chegar numa equação que apareçam as pressões, a pressão do nível 1 e a pressão do nível 2. Afinal, é isso que eu quero calcular. Né? Não quero calcular o módulo das forças. Isso está lá para quem está fazendo Física 1. Aqui em Física Aplicada, a gente quer saber as pressões hidrostáticas. Beleza. Para isso, a gente vai ter que relembrar uma equação da aula passada, né, que já foi retomada no comecinho dessa aula, que é a equação 2, equação da pressão, a definição de pressão. Né? Pressão é força sobre área. Falando de uma outra forma, eu posso dizer que força é igual pressão vezes área. Né? A área aqui, que na equação 2 está dividindo a força, se eu passo ela para o outro lado da equação, se aqui ela está dividindo, ela passa para lá multiplicando. Né? Então, eu fico que da equação que eu parti, pressão igual a força sobre área de contato, podemos ter também a relação de que força é igual a pressão vezes área de contato. Por que eu fiz isso? Porque nessa equação 3 aqui, né, que me dá a resultante das forças ali, que veio lá do diagrama de corpo livre, eu tenho forças, eu não tenho pressão. Então, o que eu preciso deixar em evidência são as forças. Por isso que eu dei essa pequena modificada na equação 2, ok? Mas continua sendo a mesma equação, só mudei alguns termos de lugar, ok? Tá, vamos lá. Deixa eu mudar de cor, senão vai ficar confuso esse slide. Beleza. Então, vamos lá. Se eu sei que força é igual a pressão vezes área, o que nós vamos fazer aqui é, para cada um desses termos da equação, a gente vai trocar. Aonde tem força, a gente vai pôr pressão vezes área. Então, a F2, que tá aqui, ó. F2, força igual a pressão vezes área, certo? Então, a força 2, né? É igual a pressão 2, aquela pressão do nível 2, sobre, desculpa, a área de contato. Quem é essa área de contato? A superfície do meu cilindro. Então, eu já sei quem é F2. F1, mesma coisa. Vamos trocar a canetinha de novo. Aqui. Para a força F1, né? A força F1, assim como a F2, está relacionada a uma pressão vezes uma área. Qual pressão? A pressão do nível 1, chamada de P1. Então, eu tenho que F1 é igual a P1 vezes A. Professora, é a mesma área de contato? Né? Esse A que acompanha P1 é igual a esse A que acompanha P2? Sim. Por quê? Eu tenho um cilindro, certo? A superfície superior do meu cilindro, né, a base superior do cilindro é igual à base inferior, elas têm o mesmo tamanho. Quer ver? Vou até voltar lá no nosso desenho. Essa base aqui, ó, a superior, é exatamente do mesmo tamanho da base inferior. Se elas têm o mesmo tamanho, obrigatoriamente elas têm a mesma área. Certo? Então, percebam, essa equação aqui
F2 igual a F1 mais mg, já vai ter se tornado o seguinte. Deixa eu trocar aqui para a gente fazer correspondente. F2 é P2 vezes A. Vou colocar aqui no cantinho, tá? O que esta equação, aqui de cima, equação 3, se tornou depois das nossas substituições. F2, P2 vezes A. Certo? Vou tocar a caneta. O que foi mantido eu vou deixar em vermelho. É igual. F1 é a pressão 1 vezes a área. Né? A pressão no nível 1 vezes a área. Ui, que azinho feio. E mais mg, que já estava aqui na equação. Beleza? Essa é a nova cara da equação 3. Então, por enquanto, nós estamos aqui. Certo? Chegamos até aqui. De acordo com a equação 1, agora a gente vai achar uma expressão para esse mais mg. Ok? Porque já achamos para F2, né? Já achamos uma expressão matemática para F2 que apareça a pressão no nível 2 e já achamos para F1 também uma expressão matemática que aparece a pressão 1. Agora a gente precisa deixar, né, achar uma expressão para a força-peso. Vamos lá. De acordo com a equação 1, ou seja, a equação de massa específica ou densidade, né, a densidade de um corpo é igual à massa desse corpo vezes o volume, dividido, né, o volume desse corpo. Então, a razão entre massa e volume me dá a densidade do corpo, ou do fluido, no nosso caso. Né? O volume do cilindro, lembra que a gente está falando de um cilindro imaginário dentro do tanque. Né? O volume desse cilindro é o produto da área da base pela altura. Então, peraí. O volume V. Deixa eu puxar uma setinha. O volume desse cilindro em questão vai ser a área do cilindro, né? A área da base do cilindro, que a gente já sabe que tem área A, estamos chamando de área A, vezes a altura H desse cilindro. Quem é essa altura H? Como que eu calculo essa altura? Essa altura H tem a ver com os níveis. A profundidade do nível 1 e a profundidade do nível 2. Então, eu tenho aqui H é igual à profundidade do nível 2, Y2, menos Y1. Aí. Mas, professor, aqui no slide está aparecendo Y1 menos Y2. Alguém sabe me dizer por que essa variação de altura, que era Y2 menos Y1, se torna Y1 menos Y2? Por que ela aparece dessa forma aqui na equação? Alguém sabe me dizer? Você tem ideia? Para entender isso, a gente precisa lembrar que tudo que está abaixo da interface água-ar, ou seja, tudo que está dentro da água, tem um sinal negativo. Certo? Y1, na verdade, é menos Y1. Y2, na verdade, é uma profundidade menos Y2. Então, nós teríamos aqui, ó, colocar eles entre parênteses, e um sinal de negativo. Por quê? Só existe esse sinal aqui porque eu estou considerando que tudo que está abaixo da interface água-ar tem um valor negativo. Né? Então, menos Y2, né? Menos e menos, mais Y1. Lembra como faz jogo de sinal, né? Já que o meu sinal de menos está para fora,
eu tenho que fazer menos 1, né? Que multiplica y2 positivo, menos e mais dá menos. E esse menos que está lá fora dos parênteses multiplica menos y1 também, né? A propriedade chamada de distributiva. Esse menos multiplica o primeiro termo e o segundo termo. Quando a gente multiplica dois números com sinais negativos, menos e menos, a gente tem mais, né? Por isso que y1 está positivo e y2 está negativo. Beleza? Então, chegamos numa expressão para massa. A massa de água contida no cilindro vale a densidade. Né? Vamos entender aqui, ó, da onde veio. Da mesma forma que eu fiz aqui com a equação 2, né? Pressão é igual a força sobre área, eu cheguei que força é pressão vezes área, né? Modificando os termos da equação. Dessa equação 1, em que densidade é massa vezes volume, se eu quero isolar a massa, eu tenho que passar esse volume que está dividindo ela para o outro lado. Né? Então, é densidade vezes volume. Quem é o volume? Área vezes altura. Quem é a altura? Y1 menos Y2. Então, aqui, ó, densidade vezes volume. Todo esse termo, a área que multiplica Y1 menos Y2, é igual ao volume. Tá? Por isso que eu sugiro que depois dessa aula vocês tentem, seguindo esses slides, né? Fazer vocês mesmos, né? Vocês tentarem chegar na expressão matemática que a gente vai chegar. Beleza? Então, vamos lá. Depois de tudo isso que a gente viu, né, fazendo as considerações, nós chegamos no seguinte, né? Então, percebam, substituindo as relações estabelecidas no slide anterior, né, naquela primeira equação, aqui está a equação 2, mas eu acho que é a equação 3, tá? Corrijam aqui, equação 3, né? Que é do somatório das forças. Quem é P2 vezes A? O módulo da força F2. Quem é P1 vezes A? O módulo da força 1. Quem é Rho vezes A vezes G, que multiplica Y1 menos Y2? Né? Todo esse termo aqui. É o módulo da força-peso, mg. Então, todas as relações estabelecidas no slide anterior nos levou a essa relação matemática aqui. P2A é igual a P1A mais ρAG Y1 menos Y2. Só para a gente relembrar o que significa cada um desses termos. P2 é a pressão no nível 2. Né? P1 é a pressão ao nível 1. A é a superfície, a área da superfície, né, do nosso cilindro imaginário, tanto a área superior quanto a área inferior. Rho é a densidade do fluido, nesse caso, a água. A, como eu disse, é a área das superfícies. G é a aceleração gravitacional. E Y1 menos Y2 é a diferença de altura entre os níveis 1 e 2. Né? Y1 é a profundidade ao nível 1 e Y2 é a profundidade ao nível 2. Ok? Sei que é bastante coisa, por isso que eu estou indo bem lentamente. Né? Percebam que nos três termos, né, nesse primeiro termo, nesse segundo e nesse terceiro, nós temos a área. Se ela aparece nos três termos, eu posso simplificá-la. Né? Ela não precisa aparecer em nenhum deles. Né? A gente faz uma simplificação, ou seja, eu estou dividindo todo mundo por A. Quando eu divido todo mundo por A, esse termo, né, das áreas some. Né? E o que sobra? Do lado esquerdo da equação sobra só P2, a pressão ao nível 2. Do lado direito sobra, no primeiro termo, sobra só P1, a pressão ao nível 1. Rho, G, Y1 menos Y2. Densidade do fluido, aceleração gravitacional, e aqui
a profundidade ou a altura, dependendo do que a gente está falando. Chegamos nessa equação 4. P2 é igual a P1 mais ρg, que multiplica Y1 menos Y2. Certo? Essa equação 4 é que vai servir de base para a gente encontrar uma equação para pressão a uma certa profundidade e uma equação para pressão a uma certa altitude, ok? Então, guardem essa equação aqui, né? Escrevam num papelzinho aí do lado, que é ela que a gente vai utilizar agora. Tá. Primeiro, então, vamos falar da pressão a uma certa profundidade e depois da pressão a uma certa altitude. Beleza? Então, qual era a nossa equação mesmo? A equação que nós acabamos de definir, nós chamamos de equação 4. P2, né? Só para a gente não se esquecer de onde a gente está vindo e onde a gente vai chegar. P2 é igual a P1 mais ρg, que multiplicam Y1 menos Y2. Vamos aí. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum termo, né? Que é bastante coisa. P2 igual a P1 mais ρg, Y1 menos Y2. Beleza. Essa é a nossa equação de base no momento. Já vencemos o diagrama de corpo livre, né? Já encontramos a resultante das forças, já achamos uma expressão para essa força resultante, né? E já vencemos todo aquele passo a passo para a gente sair do diagrama de corpo livre e chegar numa equação ou numa expressão matemática que tivesse relação com pressão, que é essa equação 4 aqui. Beleza? Já fizemos bastante coisa. A partir dela, vamos descobrir, né, como a gente calcula um aumento de pressão conforme aumentamos a profundidade. Então, vamos lá. Suponha que estejamos interessados em conhecer a pressão P a uma certa profundidade H, abaixo da superfície do líquido. Então, percebam, temos aquele mesmo tanque da primeira figura, só que agora não temos mais aquele cilindro imaginário. O cilindro imaginário serviu somente para a gente chegar nessa equação 4 aqui, né? Para a gente poder encontrar algumas relações matemáticas ali dentro. Então, ó, o nosso nível, né? O nosso y igual a 0 aqui, né? A nossa origem dos eixos continua estando na interface aqui, água-ar, né? No ponto exato em que abaixo desse eixo eu tenho água e acima desse eixo eu tenho ar. Agora, o nosso nível 1, né? Que no exemplo anterior estava lá na base superior do cilindro, agora vai estar exatamente na interface, né? Na superfície da água. E o nosso nível 2 vai estar a uma certa profundidade P. Né? Então, meu nível 1 está aqui em y igual a 0, né? O ponto em que o meu eixo não é nem positivo nem negativo, ele é 0. E o nível 2 está a uma profundidade abaixo desse eixo. Lembrando que, como o nosso eixo y é positivo para cima, tudo que estiver abaixo da água, né, abaixo da interface água-ar, tem valores negativos. Ok? Isso a gente não pode se esquecer. Então, como eu disse, né, tá por escrito aqui também, nesse caso, escolhemos o nível 1 como sendo a superfície da água, né, a interface água-ar. O nível 2 como sendo uma distância H abaixo do nível 1, né, uma profundidade H. E P0 como sendo a pressão atmosférica na superfície. Né? Então, P0, em geral, vai aparecer como sendo a pressão atmosférica. Ok? P0, então, é essa pressão que está imediatamente acima da superfície da água, né? Ela já está lá na interface ar. Né? Beleza. Então, temos algumas considerações. Nossa profundidade agora a gente vai chamar de H. A pressão a uma certa profundidade
vai ser chamada de P. A pressão fora do tanque, né? A pressão atmosférica aqui, chamada de P0. Beleza? Fazemos, portanto, naquela equação 4, vou trazer ela para cá de novo. Qual era a equação 4, professora? P2 é igual a P1. Lembrando que P2 é a pressão no nível 2, P1 é a pressão no nível 1, mais ρ G Y1 menos Y2. Deixa eu ver se eu não troquei os Ys. Não. Isso aí. Então, a P2 é a pressão no nível 2. A pressão no nível 2, para esse nosso novo exemplo, é chamada de P. Vai ficar P. Deixa eu fazer de outra cor aqui, para a gente saber que é outra equação. Vamos lá. Aí. Então, a partir... O que eu estou fazendo aqui nesse slide? Para a gente se situar. A partir dessa equação 4 que a gente definiu, levamos praticamente todo esse início de aula para chegar nessa equação 4. A partir dessa equação 4, a gente vai situá-la no nosso novo exemplo, em que o nível 1 agora é a superfície da água e o nível 2 é um ponto abaixo dessa superfície, uma certa profundidade H. Lembrando, tudo que está acima da superfície tem um valor positivo, as nossas alturas acima da superfície têm um valor positivo e as profundidades abaixo desse valor dessa superfície tem um valor negativo. Então, P2 é a pressão ao nível 2. O nosso nível 2 está aqui dentro da água, e é chamado de P. Então, o que era P2 vira somente P. Uma pressão a uma certa profundidade. P1 é a pressão no nível 1, sobre a superfície da água, que é a nossa pressão atmosférica, chamada de P0. Ok? Mas a densidade é a mesma, porque o líquido continua sendo o mesmo, ρ. G continua sendo o mesmo, porque é a aceleração gravitacional, e o nosso exemplo continua sendo na superfície da Terra, ou próximo da superfície da Terra, então não há mudança. Y1 é a profundidade ao nível 1, dessa vez o nosso nível 1 está sobre a superfície, e Y1 vale 0. Menos Y2. Y2 é a nossa profundidade H. Como ela está abaixo da superfície, ela tem um sinal negativo. Então, aqui é menos H. Nossa, que H bonito, professora. Dessa forma, chegamos nessa equação 5 aqui. A pressão P a uma certa profundidade está relacionada com a pressão atmosférica, ou seja, a pressão imediatamente sobre a superfície desse fluido, mais ρGH. Ρ é a densidade do fluido, que nesse caso é água. G é a aceleração gravitacional, que tem como módulo sempre 9,81 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que aqui a gente já está levando em consideração que G é negativo, o sinal dela já foi levado em conta lá no comecinho das movimentações que a gente estava fazendo com as equações. Então, quando for substituir aqui, substitui por 9,81 positivo, que a gente já levou em consideração o sinal negativo lá na frente. E H é exatamente essa profundidade. Oi. Então, quando a gente está trabalhando debaixo da água, a pressão atmosférica ela sempre vai ser 0? Ela não precisa ser 0. A pressão atmosférica é o valor da pressão atmosférica. Por exemplo, a pressão atmosférica, a superfície do mar é de 1 atm. Então, nessa equação aqui, se eu quero calcular P, no lugar de P0, eu substituiria por 1 atm.
né? Em geral, o exercício me dá o valor da pressão atmosférica na situação problema. Tá? O que é zero, nesse caso aqui, a gente está considerando que a profundidade na pressão atmosférica, P0, é zero. Né? Por que isso? A gente está assumindo que a pressão atmosférica é essa pressão imediatamente ali sobre a superfície do líquido, né? Do nosso fluido. Para essa pressão, aqui no nível 1, deixa eu pegar aqui o apontador. Aí. Deixa eu só apagar uns risquinhos aqui, para ficar mais fácil da gente ver. Aí. Pronto. Então, ó, o que zerou nessa equação 4? Né? O único termo que zerou nessa equação foi Y1. Quem é Y1? É a profundidade ao nível 1. Por que ele é zero? Porque para a gente chegar nessa equação, a gente fez a consideração de que o nível 1, que no exemplo anterior estava também dentro d'água, agora ele está sobre a superfície. Então, para esse nível 1, que está no ponto y igual a zero, né? Convenientemente, a gente colocou a origem dos eixos ali. Então, para esse nível 1, que está a y, né, uma profundidade zero, que é o início da nossa superfície, existe uma pressão chamada de P0, que é a pressão atmosférica, né? A pressão imediatamente sobre essa superfície. Se a gente pegasse uma pressão bem lá em cima, ela ia ser uma pressão menor, porque conforme aumenta a altitude, diminui a pressão. Então, a gente pega uma pressão ali sobre a superfície da água mesmo, e é ela que a gente vai chamar de pressão atmosférica. Né? Então, o que é zero aqui não é a pressão atmosférica, mas sim a profundidade que essa pressão atmosférica está, que na verdade não é uma profundidade, né? Ela está sobre uma superfície. Qualquer coisa abaixo dela vai estar a uma certa profundidade. Ok? Então, em geral, esse P0 aqui da pressão atmosférica é um valor fornecido pelo exercício. Ou o exercício nos dá a pressão a uma certa profundidade e pede que a gente calcule a pressão atmosférica, né? Ou ele nos dá a pressão atmosférica e pede que a gente calcule a pressão a uma certa profundidade. Beleza? Deu para entender a diferença? Deu sim, professor. Obrigado. Sim? Beleza. Qualquer coisa vocês vão me perguntando, tá bom? Tá, encontramos então uma expressão matemática para o aumento da pressão com a profundidade. Né? Então, sempre que eu falar de profundidade, é essa equação 5 aqui que eu vou ter que usar. Né? Então, percebam que ela vai ser sempre maior do que a pressão atmosférica, porque nós temos o valor da pressão atmosférica mais um termo. Né? Se é um valor da pressão atmosférica mais alguma coisa que vai ser positiva, então esse P aqui sempre vai ser maior do que P0, né? Esse P que é a pressão a certa profundidade. Por isso que a gente diz que sempre que aumenta a profundidade, né, quanto mais fundo eu mergulho, maior é a pressão que eu vou sentir, por conta desse termo ρGH ser positivo. Ok? Falei em profundidade, então, a pressão a qualquer profundidade que seja diferente da pressão atmosférica vai ser maior do que a pressão atmosférica, né? Por isso que a gente já traz aqui a palavra aumento da pressão com a profundidade. Ok? Beleza. Essa equação 5 aqui, então, nos diz respeito à profundidade, pressão a uma certa profundidade. Então, note que a pressão em uma dada profundidade no líquido depende dessa profundidade, né? Depende do valor H. Mas não depende da dimensão horizontal, não depende da área, né? Não depende de quanta força, do módulo da força que eu estou fazendo sobre a área, né? Essa área, para a gente, não precisa ser levada em consideração. Então, se eu estou mergulhando numa piscina, ou se eu estou mergulhando no mar, o que vai fazer diferença para o cálculo de pressão não vai ser a área sobre a qual eu estou mergulhando, mas sim a densidade do líquido, né, da água doce ou da água salgada, e a profundidade que eu vou alcançar com esse mergulho. Okay? A área em que eu estou mergulhando não faz diferença aqui
para o nosso cálculo, né? Lembra que para a gente chegar na equação 4, a gente simplificou os valores de área que apareciam nos 3 termos da equação. Né? E daí chegamos nesse enunciado aqui. A pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio estático, é importantíssimo esse pedacinho aqui, que a gente só pode utilizar essa equação, tanto a 4 quanto a 5, a 3, a 4 e a 5, na verdade, se a gente garantir que o nosso fluido está em equilíbrio estático. Então, a situação problema nos diz que um fluido em equilíbrio estático, pipipipopopó, posso usar essas equações, ok? Se não falar nada de equilíbrio estático, tudo que a gente definiu aqui cai por terra e essa equação não é mais válida, tá? Então, a pressão em qualquer ponto de um fluido em equilíbrio estático depende da profundidade desse ponto, né? Depende de quão fundo eu estou mergulhando, mas não depende da dimensão horizontal nem desse fluido, nem do recipiente, né? Nem do espaço que eu estou mergulhando de fato. Beleza? O que a gente tem que levar em consideração é a profundidade, né? Aquele H na nossa equação, a densidade do líquido, né? Ou do fluido, né? Pode ser um gás que eu estou mergulhando. Beleza? Certo, já achamos a equação para o aumento de pressão com a profundidade. E antes, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou voltar nesse de pressão absoluta depois que a gente vê a diminuição da pressão com altitude, tá? Que daí a gente fecha esse grupinho de equações e depois eu volto ali para a pressão absoluta para a gente saber do que se trata, tá? Bom, então nós sabemos que conforme a gente aumenta a profundidade, a gente tem também um aumento de pressão. Nós vimos lá no comecinho da aula que conforme um alpinista vai subindo um pico, né, a pressão vai diminuindo. Então, conforme a gente aumenta a altitude, a gente diminui a pressão. E a gente vai ver por que a gente diminui a pressão. Primeiro, vamos retomar a equação 4. A equação 4 nos dizia que a pressão ao nível 2 é igual a pressão ao nível 1 mais a densidade do fluido vezes a aceleração gravitacional vezes a altura, né? Uma diferença de altura aqui. Y1 menos Y2. Agora a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que nós fizemos para uma profundidade, né? Então, imaginem que nessa imagem aqui, deixa eu voltar. Nessa imagem aqui, né, a gente vai ter a interface água-ar. O nosso nível 1 continua sendo esse mesmo nível 1, exatamente sobre a superfície, né, aonde se divide o líquido do ar. Né? Nesse nível 1, então, a minha altura é y igual a 0, né, porque eu estou sobre a origem dos eixos, e a esse nível eu tenho uma pressão P0, pressão atmosférica. A diferença é que agora, ao invés da gente mergulhar a uma certa profundidade H, a gente vai subir uma altitude. Né? Então, é esse mesmo exemplo, só que ao invés do nosso ponto de pressão estar aqui dentro da água, ele vai estar num outro ponto aqui no ar. Um ponto qualquer acima da superfície, né? Acima da interface. Beleza? Então, é o mesmo exemplo, só que agora, ao invés de mergulhar, a gente vai subir. Né? Então, suponha que estejamos interessados em conhecer a pressão atmosférica P a uma distância D acima do nível 1. Né? A distância H estava abaixo do nível 1, agora nós estamos acima do nível 1. Acima do nível 1, nós temos valores positivos para as alturas, certo? Beleza. Então, nós teremos o seguinte. Nesse caso, a pressão no nível 2 vai ser a pressão P, a pressão que eu quero determinar. A pressão a uma certa altitude.
A pressão P1, ao nível 1, continua sendo a pressão atmosférica, P0, né? A pressão sobre a interface água-ar, sobre a superfície ali, né? Mas a densidade continua a mesma, eu ainda estou falando de água, a aceleração gravitacional também continua a mesma, e agora vamos às diferenças de altura. Y1 é a minha altura ao nível 1, que nesse caso é o zero, né? A origem do nosso eixo Y. Menos Y2. Y2 agora é a nossa distância D acima do nível 1. Então, agora eu não tenho jogo de sinal, né? Porque D é um valor positivo. Eu não preciso fazer jogo de sinal aqui. Menos D. Então, essa equação se torna a nossa equação 6, que é a equação para uma certa altitude. P, ou seja, a pressão a uma certa altitude, é igual à pressão atmosférica menos a densidade do ar vezes G vezes D. Como a gente está falando de altitude, a gente está falando de subir um morro ou coisa do tipo, a gente sempre vai levar em consideração que o fluido no qual a gente está imerso é o ar. No caso do tanque ali, esse tanque podia estar com... ao invés de ser água doce, poderia ser água salgada, poderia ser água a uma outra temperatura, poderia ser qualquer outro líquido, né? Então, a gente usa só ρ. Nesse caso, quando a gente está falando de altitude, subindo um morro, subindo alguma coisa, em geral, o que está envolto, né, o que a gente está imerso é no ar. Por isso, a gente já chama de densidade do ar, né? Então, a pressão a uma certa altitude é a pressão atmosférica menos a densidade do ar, vezes a aceleração gravitacional, vezes esse valor de altitude, né? A distância do nível 1, que a gente está considerando P0, até o ponto em que nós estamos. Então, percebam, por este segundo termo aqui ser um termo negativo, a pressão P vai ser sempre menor do que a pressão atmosférica. Por isso que, conforme a gente aumenta a altitude, a gente diminui a pressão, né? Conforme esse D cresce, né? Essa altitude aumenta, esse termo negativo aqui vai se tornando cada vez maior. Quanto maior ele fica, menor fica a pressão a essa certa altitude, ok? Sempre com relação à pressão atmosférica. Beleza? Por conta desses termos aqui, né? O termo negativo na equação 6 e o termo positivo na equação 5, é que a gente pode dizer com certeza que aumenta a profundidade, aumenta a pressão, aumenta a altura, diminui a pressão, ok? Por conta desses sinalzinhos aqui. Esse sinalzinho de mais na equação 5 e esse sinalzinho de menos na equação 6. Beleza? Então, já sabemos calcular uma pressão para uma certa profundidade e já sabemos também calcular a pressão para uma certa altitude. Sabendo disso, a gente pode falar do termo pressão absoluta, também chamado de pressão total, ok? Na equação 5, só para a gente lembrar aqui quem é a equação 5, é a equação de profundidade, né? P é igual P0 por, imaginem que isso seja um zero, mais ρ G H. Essa é a equação 5. Pressão a uma certa profundidade é igual a pressão atmosférica mais densidade do fluido vezes a aceleração gravitacional vezes o valor aqui dessa profundidade. Na equação 5, P é chamada de pressão total ou pressão absoluta, né? Ou simplesmente pressão ao nível 2. Ela é assim chamada por se tratar da soma de duas parcelas, né? Primeiro, a pressão atmosférica, P0, né? Pressão devida à atmosfera, que é aplicada à superfície do líquido, né? Lembrando que é a pressão ali ao nível da água, ou do líquido que for. E o segundo termo aqui, ρGH,
a pressão devida ao líquido acima do nível 2, que é aplicada neste nível. Né? A diferença entre uma pressão absoluta P e uma pressão atmosférica P0 é chamada de pressão manométrica. Então, apareceu esse termo no exercício, o que vocês já sabem que tem que fazer? P, que é a pressão absoluta, menos P0. Pressão absoluta, então, é a pressão a uma certa profundidade, enquanto pressão manométrica é a diferença entre essa pressão absoluta e a pressão atmosférica, ou seja, P menos P0. Para a nossa situação do tanque com água, essa pressão manométrica vale ρGH. Né? Por quê? Se eu passo esse P0 para o lado esquerdo da equação, né, a gente fica com o seguinte, P menos P0, né, ele passa para o lado de lá, negativo, é igual ρ G H. Né, é o que sobrou aqui da equação. Então, eu posso calcular a pressão manométrica de duas formas. Se o exercício me dá a pressão absoluta e me dá a pressão atmosférica, eu só faço uma menos a outra, já achei a manométrica. Pode ser que o exercício não me dê essas pressões, mas que ele me dê a densidade do líquido, a aceleração gravitacional, que é dada, né, 9,81, e a profundidade. Né? Se ele me dá esses três itens, ρGH, eu consigo encontrar a pressão manométrica. Se ele não me dá a densidade do líquido, por exemplo, ou a qual profundidade eu mergulhei, mas ele me dá a pressão absoluta e a pressão atmosférica, eu também consigo encontrar a manométrica, ok? Então, eu vou calcular a pressão manométrica sendo P menos P0 ou sendo ρGH, dependendo dos dados que o exercício me dá. Se o exercício me der todos esses dados, eu posso calcular, posso escolher qual das duas formas eu vou utilizar, ok? Só é importante a gente saber que quando falar de pressão manométrica, eu estou querendo saber de uma diferença de pressão. Entre o quê? Entre quais pressões? Entre a pressão absoluta, que é o nosso P, e a pressão atmosférica, que é o nosso P0. Beleza? Então, vimos bastante coisa aqui, né? Como calcular uma pressão a uma certa profundidade, sabendo que ela sempre vai aumentar conforme a profundidade aumentar. Como calcular a pressão a uma certa altitude, já sabendo que a pressão vai sempre diminuir conforme aumenta a altitude. E como calcular a pressão manométrica, ou seja, a diferença entre pressão absoluta e pressão atmosférica. Então, nossa aula foi basicamente de pressão, né? Apesar de a gente ter definido o conceito de pressão na aula passada, na aula de hoje nós definimos alguns conceitos derivados do conceito de pressão. Pressão a uma certa profundidade, pressão a uma certa altitude e pressão absoluta. Ok? E aqui se encerram os nossos slides da primeira parte. Deixa eu vir aqui. Interromper a nossa gravação.